Bem-vindos à apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2022 da Via. Lembro a todos que esse vídeo é disponibilizado juntamente com o material de divulgação para que amanhã seja realizada a videoconferência ao vivo somente para a sessão de perguntas e respostas. Começo apresentando nossa geração de caixa, tema que sempre norteou nossas decisões para um crescimento sustentável do ecossistema da Via e que passa a ter ainda mais importância em um ambiente de taxa de juros elevada e de desafios no cenário macro. Saímos de um consumo de 910 milhões de reais em 2021 para uma geração de caixa operacional de 2,6 bilhões de reais em 2022, ou seja, uma melhora de 3,6 bilhões de reais. Esse resultado reflete a eficiência na gestão de capital e inclui a monetização da parceria com o Bradesco para cartões co-branded na Casas Bahia. Durante a pandemia, aumentamos a estocagem em razão dos riscos de abastecimento. Essa estratégia nos permitiu garantir a entrega dos produtos, melhorar o nível de satisfação dos clientes e ganhar share. Normalizada a produção, reduzimos sequencialmente esse estoque, sem qualquer impacto na margem, sem demarcação de preço e baseado em uso intensivo de tecnologia para planejar demanda por SKU e por localidade. Assim, alcançamos uma cobertura de estoque sustentável. Com isso, reduzimos o estoque em 1,6 bilhão de reais ano contra ano, montante que se traduz em caixa para a Via. Com 25 dias a menos, chegamos a 95 dias de cobertura ao final do ano e continuamos a valorizar os ativos que a Via possui. A renovação da parceria com o Bradesco para a oferta de cartões co-branded na Casas Bahia mostrou a força da marca na oferta de produtos financeiros ao cliente. Dessa forma, tivemos a entrada de 1,75 bilhão de reais de signing bônus e antecipação de parte das comissões no quarto trimestre. Mas ressalto que, mesmo sem esse montante, teremos uma geração de caixa operacional bruto acima de 880 milhões de reais. Fruto do aperfeiçoamento dos processos operacionais, fortalecimento dos controles e maior êxito nas teses de defesa, destaco também que as demandas judiciais trabalhistas tiveram impacto inferior ao previsto no guidance dado em novembro de 2021. A expectativa era um efeito caixa no intervalo de 1,5 a 2 bilhões de reais em 22, mas o realizado foi de 1,2 bilhão de reais. Para o efeito na DRE, esperava-se um impacto entre 900 milhões a 1 bilhão de reais e o realizado foi de 700 milhões de reais. Além disso, melhoramos a nossa eficiência tributária e monetizamos 2,4 bilhões de reais de créditos fiscais em 2022. Foi um esforço dedicado a homologar nossos direitos creditícios, interagindo com cada uma das secretarias de Estado onde temos operação, usando novas teses e inteligência logístico-tributária na compra, armazenagem e distribuição de produtos. Seguimos nosso plano de monetização e temos expectativa de monetizar 2,5 bilhões de reais em 2023. Se em 2022 monetizamos o dobro do dispêndio com demandas trabalhistas, para 2023 a expectativa é que a monetização seja 3 vezes superior, nos levando a um caminho de maior geração de caixa. Em investimentos, totalizamos 1 bilhão de reais em 22, que se traduzirão em aumento de eficiência operacional e na melhoria da experiência dos clientes. Isso porque nosso foco principal foi em tecnologia e logística, representando 77% do CAPEX, incluindo automatização de processos, UX, melhorias de back-office, entre outros. Os 23% restantes foram alocados para a expansão física, que permitiram a abertura de 63 novas lojas e presença em 45 novas cidades, com foco principalmente no Norte e Nordeste. Além de capturar o share dessas regiões,
Essas lojas possibilitam a expansão da malha logística da Via, utilizando o ponto para entrega de last mile e retira, e multiplicando a venda online nessas localidades. Falando agora do desempenho de vendas no quarto trimestre, começo pelo 1P, que considera a venda de serviços e produtos do estoque da Via, comercializados tanto no online quanto nas lojas. Esse foi mais um trimestre que evidencia o papel complementar da omnicanalidade, na qual conseguimos capturar o consumo no canal mais demandante para o período. Assim como nos 2 trimestres anteriores, o offline continuou a ser um destaque e apresentou um aumento de 16%. Apesar do fluxo na loja não ser o mesmo pré-pandemia, embora crescente, observamos uma maior conversão e um cliente já decidido a comprar no canal. Destaco que esse aumento de GMV não é proveniente somente das aberturas realizadas ao longo de 22, mas também do bom desempenho do parque existente, que registrou crescimento de venda mesmas lojas de 11,4%. No 1P Online, tivemos recuo de 6%, porém uma melhora sequencial em relação ao terceiro TRI, quando tivemos queda de 11%. Importante lembrar aqui que temos uma forte base comparativa, com mais de 130% de crescimento em 2 anos, e que apesar disso, conseguimos ganhar market share no 1P Online. Com isso, nosso GMV total de 1P apresentou avanço de 6,7%, e somou mais de 10,8 bilhões de reais no trimestre. No 3P, registramos um GMV estável ano contra ano, mesmo com o ajuste de mix que realizamos ao longo do ano, desacelerando o core e acelerando itens da cauda longa. Exemplo disso é que o item mais vendido de 3P no quarto trimestre de 2021 foi uma Smart TV, enquanto em 2022 foram figurinhas da Copa. Ainda em 2022, ressignificamos o marketplace da Via, para que tivesse o papel de ser uma fonte de recorrência por meio da cauda longa, itens de menor ticket médio com menos sobreposição com o nosso 1P. Essa estratégia já trouxe o cliente mais vezes para a nossa plataforma. Como planejado, reduzimos o ticket da cauda em 42% para R$ 258 e ainda vemos oportunidades de aumento na recorrência. E a consequência, como esperado, foi que observamos um aumento de 79% no número de pedidos nas categorias de cauda longa, que passaram a ter uma participação de 69% de todos os pedidos no mix do 3P. E todo esse movimento foi feito crescendo 42% a receita em relação ao ano anterior, que totalizou R$ 184 milhões no trimestre, reforçando a nossa direção de rentabilização do canal. Apesar do GMV estável no trimestre, dezembro fechou com um crescimento de 20%, tendência que permaneceu nos meses de janeiro e fevereiro. Essa estratégia, que se iniciou em 2021, ancorada no reconhecimento e na abrangência de nossas marcas para vender todo tipo de produto, já apresenta resultados significativos e nos mostrou um longo potencial a ser capturado. Avançamos 40% no número de clientes com compra de cauda longa, uma frequência 16% maior e um aumento de 47% nos itens comprados por cliente. Ou seja, são clientes novos na categoria que estão mais recorrentes e comprando mais produtos por vez. E a elasticidade das marcas fica comprovada pelas categorias nas quais crescemos significativamente a quantidade de pedidos, como em alimentos, moda, livros, calçados, entre outras. Apenas em moda, a quantidade de clientes cresceu 7 vezes, seguido por calçados 5 vezes e livros 4 vezes. A omnicanalidade segue como uma alavanca importante na jornada de vendas. Para o cliente, é a liberdade de comprar o que quiser, da maneira que quiser, seja na loja, site, app ou por meio do WhatsApp. Para o vendedor, é mais uma opção para realizar a venda. Como vocês podem ver, nossa ferramenta de venda online assistida, o Me Chama no Zap, representou 23% de participação
tanto no GMV do 1P quanto no 3P. Tudo isso se traduz em uma maior produtividade do vendedor, que está vendendo mais tanto em relação ao ano anterior, quanto em relação ao período pré-pandemia, em que o fluxo de loja era maior. Assim, o GMV por vendedor cresceu 33% sobre o ano anterior e 25% em relação a 2019. Já a receita por vendedor aumentou 26% sobre o ano passado e 12% sobre 2019. Outra métrica de produtividade que avançou foi o número de pedidos por vendedor, que evoluiu 14% em relação ao ano anterior. E na Via, omnicanalidade e logística são alavancas complementares para aumentar a produtividade, melhorar o tempo de entrega e reduzir o custo de servir. A evolução da participação da malha própria nas entregas do 1P Online, de 16% em 2019 para 72%, mostra como temos explorado nossa malha logística, que conta com quase 3 milhões de metros quadrados, o que nos torna menos dependente de terceiros na jornada de entrega. Na prática, é um maior controle do trajeto do produto, que permite melhores prazos, maior satisfação do cliente e menores custos. E ganhamos ainda mais eficiência quando utilizamos essa malha para realizar as entregas do 3P. Isso porque passamos a ter mais possibilidades de rotas, mais abrangência, maior ocupação dos veículos, fontes adicionais de receita e diluição de custo para um ativo que já está operacional. Com isso, nosso programa de serviços logísticos para o seller já representa 48% das entregas do Marketplace. Aqui, destaco o aumento na participação de coleta para 72% e a acelerada evolução que tivemos no Fulfillment, iniciado ao final do primeiro trimestre do ano passado e que encerrou o ano representando 21% das entregas do 3P gerenciados pela Via. Nosso parque logístico e expertise de entregar em todo o território nacional estão à disposição também para os clientes fora do nosso Marketplace e de maneira as a service. Seja a Via atuando como um player logístico para o transporte, oferecendo o serviço de fulfillment para as entregas de outras plataformas ou pelo full commerce. Essas linhas de serviço estão em pleno avanço e conquistando cada vez mais clientes de diversos setores, conforme pode ser observado nesse slide. Dessa maneira, expandimos 320% a quantidade de entregas na modalidade mar aberto no quarto trimestre e a receita aumentou 837%. No ano, o avanço de entregas é de 411% e a receita cresceu 651%. Vale ressaltar que esses resultados estão sendo atingidos com baixíssimo investimento adicional. Assim como comentei para os cartões co-branded, seguimos mais uma vez a mentalidade de valorizar os ativos que a Via já possui. O que estamos fazendo com nossa logística é suar os ativos já existentes, extraindo assim o máximo de produtividade. Agora, o André Calabró falará sobre os nossos avanços em soluções financeiras. Olá a todos! Nossa plataforma de soluções financeiras segue em pleno avanço e já conta com 13,4 milhões de clientes, um avanço de 5% frente ao trimestre anterior e 22% sobre 2021. Essa é uma evolução que acontece tanto no ambiente de varejo da Via, com o uso do crediário, cartões co-branded, entre outros, assim como fora dele, pelo banco, empréstimo pessoal, pagamento de contas e serviços top-up. Dessa maneira, foram movimentados mais de 12,9 bilhões de reais, 14% acima do ano anterior. Terminamos o ano com uma carteira de crediário 11% maior, totalizando 5,5 bilhões de reais e mais de 2 bilhões de reais de carnês pagos pelo app do banco, representando 21% dos recebimentos do carnê. Já nossa carteira de empréstimo pessoal atingiu uma produção acumulada de 504 milhões de reais e uma carteira ativa de 226 milhões de reais. Nossos cartões co-branded geraram um TPV de 6,3 bilhões de reais,
além da emissão de mais de 370 mil novos cartões no trimestre. Lembrando que renovamos a parceria com o Bradesco para oferta de cartões co-branded na Casas Bahia. Agora vou falar do nosso crediário, esse produto de criação, propriedade, conhecimento e operação 100% pertencente à Via. O crediário segue sendo uma importante alavanca de vendas e também de rentabilidade para a companhia. Sua participação nas vendas das lojas ficou em torno de 20%, refletindo a sazonalidade do quarto trimestre e o controle na originação que permitiu mantermos os níveis históricos de inadimplência. Apesar disso, sua produção cresceu, totalizando 1,7 bilhão de reais no período e sendo fonte de recorrência nas vendas, para 53% dos clientes do crediário. No canal digital, sua participação foi de 6%, com uma produção de 167 milhões de reais, que permitiu a venda em mais de 3.800 municípios em que não temos presença de lojas físicas. Essa é uma opção que está disponível para produtos de 1P e para alguns sellers do marketplace, sendo que 88% dos sellers habilitados já realizaram vendas pelo crediário, ampliando seu mercado endereçável e atingindo novos perfis de consumidores e regiões. Com uma carteira ativa de 5,5 bilhões de reais, seguimos apresentando indicadores de inadimplência dentro dos nossos níveis históricos. A taxa de over 90 segue sob controle, com aumento refletindo a sazonalidade do período, e a perda efetiva representou 4,6% da carteira, uma melhoria de 0,8 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Com isso, nossas provisões reduziram 1,8 pontos percentuais versus o ano passado e 0,2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Esses indicadores refletem o quanto conhecemos o consumidor brasileiro e sabemos como e quando acelerar ou desacelerar a originação, protegendo a Via de riscos sistêmicos e nos destacando no ambiente atual. Nossa fintech, o Bank, também propriedade integral da Via, segue em pleno crescimento, alcançando 6,6 milhões de contas abertas e 15,7 milhões de downloads acumulados. O TPV e total de transações apresentaram aumento de 2,7 vezes, para 5,6 bilhões de reais e 11,5 bilhões respectivamente. E as transações em lojas duplicaram para 1,4 bilhão de reais, mostrando a complementariedade e integração da fintech com o varejo on e off. Exemplo disso é que o Bank, como moeda, atingiu mais de 260 milhões de reais movimentados no e-commerce da Casas Bahia. Além disso, facilita a gestão do crediário para o cliente que pode realizar o pagamento pelo próprio aplicativo do Bank e que já somou 2,1 bilhões de reais e mais de 20% dos recebimentos. E com o avanço dessas outras funcionalidades, o Bank se torna cada vez mais presente no dia a dia dos nossos clientes, tendo uma frequência de uso crescente a cada trimestre, que já chegou a 23 vezes nos últimos 360 dias. O nosso empréstimo pessoal, oferta de crédito desatrelada da compra de um produto, terminou o trimestre com uma produção acumulada de 504 milhões de reais, enquanto a carteira ativa duplicou de tamanho para 226 milhões. Com pouco menos de 2 anos do início desse produto, vemos um aumento na quantidade de clientes recorrentes, que já representam metade da carteira de contratos. Ou seja, clientes que receberam o primeiro empréstimo e foram adimplentes estão utilizando novamente o produto. Isso mostra uma concessão mais assertiva, dado que conhecemos cada vez melhor o perfil do consumidor. Aliado à base de clientes pré-aprovados do crediário, temos tido cada vez mais acurácia na oferta, o que permitiu alcançarmos o melhor nível de adimplência desde seu início. Efeito disso é que temos conseguido, inclusive, elevar o ticket médio do empréstimo para R$ 2.500, recurso esse que tem sido utilizado para diversas finalidades. Por fim, os cartões co-branded também são uma importante alavanca de vendas e receitas para a Via. Encerramos 2022 com uma participação nas vendas offline de 15% nas Casas Bahia e 18% no ponto, muito superiores à penetração observada em 2020 e 2021.
E o mesmo acontece para a participação da venda online, com 6% em ambas as marcas. Com os clientes usando cada vez mais os cartões dentro e fora das nossas plataformas, temos tido um TPV crescente, que totalizou 6,3 bilhões de reais no quarto trimestre e um aumento de 14% versus 2020. Tudo isso sobre uma base crescente de cartonistas, que já somam mais de 3,5 milhões, com adição de 378 mil somente no quarto trimestre. Agora, devolvo a palavra para o Roberto e obrigado a todos. ESG é um pilar conectado a toda a estratégia da Via e praticado consistentemente. Quero compartilhar aqui apenas alguns destaques. Atingimos a meta de obter 50% da energia de fontes limpas e renováveis estabelecida na SLB emitida em abril de 2021, para a captação de R$1 bilhão. Destinamos 3.500 toneladas de resíduos para reciclagem e coletamos em nossas lojas 4,7 toneladas de eletroeletrônicos para descarte e reciclagem. Por meio da Fundação Casas Bahia, investimos mais de 4 milhões de reais em projetos sociais focados no protagonismo jovem, empreendedorismo e engajamento social. No tema diversidade, lançamos programas internos para o combate à discriminação, ao assédio e ao racismo. E demos passos importantes em nossa governança corporativa, com a eleição da senhora Cláudia Quintela Woods como membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Pessoas e Governança, e a eleição do senhor Renato Carvalho do Nascimento, também membro independente, como presidente do Conselho. Somos uma típica corporation, sem acionista controlador e com um conselho de administração composto em sua maioria por independentes, incluindo o presidente. E ressalto que nossos comitês de pessoas e governança, de auditoria e de finanças também são compostos em sua maioria por membros independentes. Isso nos dá a isenção, transparência e segurança em governança. Passa agora ao Padilha, que vai falar sobre os destaques financeiros. Olá a todos, apresento agora os resultados da Via. No quarto trimestre, o GMV apresentou um crescimento de 5,7% para 12,5 bilhões de reais, refletindo os eventos sazonais do período, com ganhos de market share ano contra ano. A receita líquida teve um crescimento de 8,8%. Já na visão ano, o GMV alcançou 44,4 bilhões de reais e a receita líquida ficou estável, com o crescimento da loja compensando a desaceleração do online. No trimestre, nossa margem bruta cresceu 2,2 pontos percentuais para 31,3%, refletindo ganhos com maior receita de juros do crediário, maior receita de cartões próprios e de serviços, bem como ganhos pelo aumento das comissões do marketplace. Na visão anual, o crescimento da margem bruta foi de 0,8 ponto percentual. No trimestre, nossas despesas totais ficaram em 24,9%, refletindo o impacto da desalavancagem operacional. O nível das despesas no quarto trimestre de 21, primeiro e segundo tris de 22 foi reduzido em função da recuperação de determinados créditos fiscais. No terceiro e no quarto tri de 22 houve a normalização do nível das despesas. Já no ano, o total das despesas ficou em 24,2%, uma redução de 2,3 pontos percentuais contra o total de 21, o que representa uma redução de mais de 700 milhões de reais. No trimestre, nosso EBITDA ficou em 629 milhões de reais, com leve redução de 0,8 ponto percentual. No total do ano, chegamos a 2,4 bilhões, melhoria de 1 bilhão de reais contra 21. A despesa financeira líquida atingiu 2,2 bilhões de reais, crescimento de 3,4 pontos percentuais, impactado essencialmente pelo rápido aumento da taxa Selic, que refletiu um aumento de 1 bilhão de reais no total contra 2021. Já no trimestre, totalizou 641 milhões de reais, crescimento de 1,8 ponto percentual. Essa menor variação de 1,8 ponto percentual em relação ao comportamento do ano ocorreu em função da posição de caixa mais robusta nesse trimestre. Como consequência dos detalhes mostrados anteriormente e detalhadas nesse slide,
No trimestre, apresentamos perdas que totalizaram 163 milhões de reais. E no ano, o prejuízo foi de 342 milhões de reais, patamar semelhante a 2021, onde se destacam positivamente a melhoria do lucro bruto e o controle de despesas. Por outro lado, o resultado financeiro nos impactou negativamente. Temos apresentado nos últimos trimestres que a estratégia adotada para a gestão dessa despesa tem apresentado resultados positivos. Isso foi fruto do trabalho realizado nas causas raízes, que se traduziram em um menor volume de novos processos, menores saídas de caixa e uma redução dos estoques de processos mais caros. No ano de 22, ficamos abaixo do guidance das despesas trabalhistas, tanto no caixa como no resultado. O impacto em caixa foi de 1,2 bilhão de reais, contra o guidance de 1,5 a 2 bilhões de reais. Já o resultado foi da ordem de 700 milhões de reais, contra o guidance de 900 a 1 bilhão de reais. Para 2023, estamos mantendo a projeção informada em novembro de 21, ou seja, impacto em caixa entre 600 e 700 milhões e, no resultado, entre 500 e 600 milhões de reais. Com relação à monetização de créditos fiscais, estamos seguindo nossa estratégia de monetização com sucesso. Tínhamos estimado monetizar 1,8 bilhão em 22 e conseguimos monetizar 2,4 bilhões de reais. Para 2023, estamos prevendo 2,5 bilhões de reais em monetização, sendo 1,8 bilhão em impostos sobre venda e cerca de 700 milhões de impostos sobre resultados. Esse plano é revisado trimestralmente. Nesse TRI, apresentamos forte geração de caixa operacional da ordem de 3,4 bilhões de reais. Essa geração ocorreu em função de uma maior eficiência na gestão de capital de giro, que liberou 1,2 bilhão de reais. Na monetização de créditos fiscais, que atingiu 1,1 bilhão de reais, muito acima dos pagamentos de causas trabalhistas, que totalizaram 273 milhões de reais. E destaco também o valor recebido de 1,7 bilhão de reais como antecipação da parceria de cartões co-branded da Casas Bahia com Bradescar. Já no ano, também apresentamos forte geração de caixa operacional da ordem de 2,6 bilhões de reais, que foi gerado pela liberação de 362 milhões de reais de capital de giro, 2,4 bilhões de reais em monetização de créditos fiscais, gastos com demandas trabalhistas que totalizaram 1,1 bilhão, investimentos de 928 milhões, 1,1 bilhão em arrendamentos e 1,1 bilhão em pagamentos de dívidas. Assim, encerramos 2022 com posição total de liquidez de 6,2 bilhões de reais. Nosso endividamento bruto, ao final de 22, atingiu 4,1 bilhões. Aqui, ressalto que 59% das amortizações devem ocorrer entre 2024 e 2029. Em 2023, já liquidamos cerca de 400 milhões de reais em dívidas e o restante já tem sinalização positiva para a rolagem. Com isso, encerramos o quarto trimestre com baixo patamar de alavancagem, com indicador de caixa líquido sobre EBITDA de 0,8. Considerando nossa posição de liquidez de 6,2 bilhões de reais, estamos 2 bilhões acima do nosso endividamento bruto. Destaco, por fim, que os índices de alavancagem seguem patamares inferiores aos nossos covenants financeiros. Agora eu devolvo a palavra ao Roberto para as suas considerações finais. Apesar do cenário macro adverso de 2022, com forte impacto do aumento de juros, tanto para as empresas quanto para os consumidores, tivemos avanços importantes em nossos principais pilares e seguimos executando nossa estratégia e visando um crescimento sustentável para a Via. Nossa omnicanalidade teve conquistas relevantes em seus diferentes canais. A loja foi um destaque no ano em vendas, crescendo 11% do GMV e chegando a novas regiões por meio das 63 aberturas. No 1P Online, conseguimos ganhar market share, mesmo com um mercado menos aquecido e com uma forte base comparativa. E o 3P apresentou uma curva J em seu GMV, por conta da mudança de mix e o foco em cauda longa, que já proporciona um aumento de receita e pedidos no marketplace e maior frequência dos clientes em nossa plataforma. Sobre o crediário, produto criado, operado e de propriedade integral da Via,
ampliamos as maneiras de rentabilizar essa expertise por meio da oferta do crediário online. Nosso conhecimento proprietário para a concessão de crédito nos permitiu duplicar a carteira de empréstimo pessoal. E tão importante quanto o aumento da carteira de ambos os produtos foi conseguirmos manter um nível saudável de adimplência e de recorrência desses clientes. Tivemos a renovação da parceria com o Bradesco para a oferta de cartões co-branded na Casas Bahia, que ajuda na venda e na recorrência dos clientes e demonstra a força da marca na oferta e comercialização de produtos financeiros ao nosso consumidor. Enquanto isso, o Bank segue em franco crescimento e atingiu 6,6 milhões de contas. E na logística, temos cada vez menos participação de terceiros nas entregas do 1P Online. Iniciamos o serviço de fulfillment no primeiro TRI de 22 e estamos escalando cada vez mais a exploração da logística as a service para os clientes of us. Tudo isso conforme demonstrado anteriormente, com avanços significativos em ESG. Em um cenário de aumento de taxa de juros, o foco em rentabilidade e uma boa gestão de caixa são essenciais, e esses sempre foram os direcionadores para a Via. Tivemos uma melhoria na geração de caixa operacional de 3,6 bilhões de reais. Não elevamos nossa alavancagem. Apresentamos uma melhoria de capital de giro relevante com redução de 25 dias de estoques, uma diminuição de 1,6 bilhão de reais. Realizamos o controle diligente das demandas trabalhistas e aceleramos a monetização de créditos fiscais. Para 2023, estamos prontos para capturar oportunidade de ganho de market share, seja no online ou offline, sem perder o olhar para a rentabilidade. Houve momentos em que apenas crescer era um mantra e fomos muito cobrados. Nos mantivemos firmes em nossa convicção. Além de crescer, era importante a qualidade do resultado e a longevidade da companhia. Recentemente, o mercado pôde observar que crescimento a qualquer preço não se sustenta. De forma consistente, com nossa estratégia, não abriremos mão de crescer com rentabilidade. A monetização de serviços com nossos ativos seguirá ganhando tração por meio da logística e crediário, seja utilizado pelos sellers no nosso marketplace ou as a service no mar aberto. E avançaremos com o nosso programa de eficiência operacional, acelerando a captura de reduções de custos sem comprometer a experiência do cliente. A preservação de caixa continuará sendo um norte, inclusive com perspectivas mais favoráveis para a redução do impacto trabalhista e continuidade das monetizações de créditos fiscais, conforme sinalizado no nosso guidance. Essas são ações essenciais para um cenário ainda incerto em relação à demanda do consumidor e que ainda projeta taxa de juros elevadas. Apesar disso, seguiremos trabalhando intensamente com um time mais engajado do que nunca, com a certeza de que estamos no caminho certo para extrair o máximo potencial da Via.